Olá a todas as garotas que já amei, olá a todos os garotos que já ameio. Eu sou Otávio Uga, este aqui é o Super 8 e hoje foi daqui que pediram uma análise caprichada desse novo romance água caçuca da Netflix, pois tá na mão. Simbora? Por que adolescentes amam e desamam com tanta facilidade? O amor é uma dor, é um tédio sem remédio? O que é mais fácil, declarar o amor a um crush ou o imposto de renda de um político corrupto? Tudo isso e muito mais agora. Sempre que se apaixonava, uma moçola do colegial escrevia cartas pra extravasar sua paixão. Cartas que nunca entregava. Então tava lá ela vivendo de boas, praticando a milenar arte de fazer p nenhum em casa, quando alguém decide entregar suas cartas a cada garoto por quem ela se apaixonou. Ih, vai dar umas tretas nervosas? Então, não vai não. Para todos os garotos que já amei, é mais uma daquelas típicas comédias românticas adolescentes, fofinhas em alguns momentos, tanto faz em outros, mas constantemente já vi esse diacho de história antes. E a base é sempre a mesmíssima coisa. Eles não se entendem, eles se aproximam por causa de alguma jogada, desafio, intriga adolescente, eles começam a se conhecer de verdade, não vou dizer pra não estragar surpresas como se existisse alguma surpresa. E tem até aqueles desentendimentos de praxe no final do segundo ato, que poderiam ser resolvidos se o povo simplesmente conversasse ou deixasse o outro falar. Mas não, é obrigatório ter o... Eu não acredito que você fez isso! Não quero ver mais nada de você! É tão difícil conversar assim, é tão difícil desenvolver tramas adolescentes sem precisar recorrer ao clichê comportamental de fazer tempestade em copo d'água sobre qualquer assunto. Bom, difícil talvez não seja, mas eles perceberam que não há necessidade de reinventar a fórmula. É melhor reciclá-la, pois quem vai mudar é o próprio público, e aí o velho sempre se torna novo para as novas plateias. Tá, ok, a estrutura do roteiro e a trama são repetecas, mas e daí? Eu mesmo já elogiei aqui um monte de filme que dão sensação de déjà vu. Ah, déjà vu, agora é François. Pois é, e eu estaria disposto a rasgar a seda ferrenhamente aqui também se houvesse alguma coisa realmente fora da curva, realmente inspirada. Fosse, sei lá, uma mensagem própria, ímpar, fosse um estilo único. Ah, a protagonista é descendente de coreana. De fato, a gente raramente vê asiáticos e descendentes de asiáticos sendo retratados em obras assim, como pessoas normais, fazendo coisas normais, sem estereótipos. Então eu fico muito feliz que Hollywood finalmente esteja percebendo que a gente consegue se identificar com protagonistas de outras etnias. Mas, gente, isso não é o bastante, né? Ao menos não deveria ser. Representatividade em projetos como esse é algo a se comemorar, ok? Mas os representados também merecem trabalhos além do feijãozinho com arroz básico, clichê que todo mundo já fez. A direção até tenta, até tem algumas boas ideias, mas tinha muita coisa suspeita ao meu entendimento. Suspeita do nível, enquanto eu assistia, a direção me chamava demais a atenção e eu tentava perceber se era uma direção subversiva ou se apenas não fazia ideia do que estava fazendo. E aí eu cheguei a essa segunda conclusão. De um lado havia algumas firulinhas visuais maneirinhas que encantam e aproximam o público, mas de outro... tava cheia de incongruências técnicas bem características de estreantes. Exemplifique, por favor. Pois se essa cena, logo no inicinho do filme, é bem categórica para mostrar várias escolhas aleatórias da direção e que até se repetem durante todo o filme. É só uma simples cena de jantar, mas é caótica sem razão por causa do excesso de cortes e a geografia da cena é muito confusa porque, além da cacetada de cortes, os planos são chapados, sem mostrar aquela rebarbinha das costas de outro personagem como referência. E fora que ainda não tem uma unidade visual, já que tem esses planos chapadões, tem plano em primeira pessoa, de um coadjuvante, o que é completamente sem fundamento. Além disso, o contraplano direto não tá em primeira pessoa, mas acima da cabeça da personagem. E além de não combinar, quando eles finalmente deixam a rebarbinha de um personagem, deixam esse toco de cabeça deselegante bem no meio do enquadramento. Mas por que a direção fez isso? Eu vou contar um segredinho pra vocês. Cenas de pessoas em voltas de uma mesa é um saco de fazer sem quebrar as regras de geografia de cena. E aí, qual é a forma mais fácil de fugir desse risco? Planos frontais dos personagens sem referência dos outros personagens. Assim, assim e assim. Além de tudo isso, ainda há um abuso de um tipo de lente que causa uma distorção na imagem, cujo uso requer
muita sabedoria e coerência, o que definitivamente não acontece aqui. Explicando em grosso modo, nossos olhos equivalem aproximadamente a uma lente de 50mm, pois descendo até os 35mm você consegue mostrar mais do quadro sem distorcer a imagem, mas abaixo de 35 a imagem já começa a distorcer. É a chamada lente grande angular, que é esse efeito que a gente tem aqui. Pois bem, mas qual o problema disso? É que ao distorcer a imagem, a direção comunica uma mensagem subliminar ao público. As opções de mensagem são super variadas. Podem servir para, por exemplo, sugerir que o personagem se sente ridículo, constrangido, para remeter a um sonho, uma alucinação, um pesadelo, uma lembrança, ou simplesmente sugerir que algo não tá certo, mas está distorcido, como a imagem. É um recurso com múltiplas funções que só dependem do que a direção quer transmitir, mas se a direção usa indiscriminadamente sem qualquer coerência interna, fica estampada sua tremenda falta de conhecimento técnico. Ah, mas isso é muita chatice. O público nem percebe isso. Pode ser, mas ele sente. E quando ele sente, se incomoda. A princípio, até cogitei se o uso da grande angular não seria proposital para deixar a personagem deslocada, mas depois da diretora insistir nessa lente à torto e à direito, me pareceu que ela não fazia muito ideia do que estava fazendo mesmo. O que eu achei curioso, pois a voz final é sempre da direção, mas ela estava muito bem acompanhada por um diretor de fotografia com um currículo vasto e elogiável. Eu não entendi como erros tão primários possam ter ido parar no resultado final. Talvez ela tivesse muito pulso firme, ela queria daquele jeito e ela mandou daquele jeito. Ou talvez o cinematógrafo tenha se resumido a iluminar as cenas, onde se sai muito bem, e a escolher a paleta de cores, que embora tenha feito algumas escolhas sem qualquer função narrativa aparente, como os tons escuros azulados aqui, ao menos conseguiu um efeito estético bem agradável. Mas talvez agora você esteja pensando: vixe, mas o Otávio detestou esse filme. Pois então, eu sinto desapontá-los, mas não, eu até que gostei. Mas isso não faz sentido, Otávio. Você acabou de esculachar a direção, o roteiro e agora quer passar pano? É só pra não receber hate? Não, né, gente? Se eu temesse hate, eu não teria um canal fazendo crítica de cinema. É que simplesmente nem tudo é ame ou odeie. Há meios termos também, sabe como é que é? Eu sei que o filme não é lá grandes coisas, é repeteco, mas eu me entretive enquanto via. Ele fluiu e eu embarquei junto. É um filme que eu já vi, mas me agradou rever. Não tem uma direção muito primorosa, mas ela parece ser esforçada. Se parece faltar conhecimento técnico à diretora, parece sobrar talento e intuição, pois ela consegue sim impor um ritmo acolhedor à trama, que até empaca um pouco no início com algumas tolices desnecessárias, mas depois que o casal se aproxima, a direção explora muito bem o carisma, o despojamento e a química entre os atores. E aí é que o filme nos conquista. Lana Condor compõe uma personagem super fofa, engraçadinha e agradável de acompanhar. Sua Lara Jean é reservada e tímida, mas ela sabe tomar iniciativa e se sobrepor quando precisa. Já Noah Centineo, eu acho que é assim o nome dele, interpreta um galanzinho colegial, mas tenta oferecer um plus que deixa o seu personagem mais humano, além de ser inteligente e saber se comunicar. Mas o ator precisa se livrar da muleta de interpretação. Não sei do que você tá falando. Ah, não? Ok. Pode ser uma característica que o ator deu ao personagem e não um vício do ator. Então vamos dar o benefício da dúvida, né? E Israel Broussard convence com o desnorteamento diante da situação em que a Lara Jean o meteu. A cara de... Que bexiga deu nessa guria? É bem condizente e funcional. Ele consegue comunicar muito apenas com a sua expressividade facial. Já os demais personagens são engraçadinhos e cativantes, com exceção da Jen, que é uma megerinha de escola clichê, e da irmã mais velha da Lara Jean, que é a antipatia em pessoa, embora eu acho que não era bem a intenção da atriz. Ela só parece não ter conseguido evitar. Para todos os garotos que já amei, é igualzinho aos filmes de comédia romântica colegial que eu mencionei no vídeo de A Barraca do Beijo, com o diferencial de ser protagonizado por uma garota de uma etnia pouco presente em Hollywood se a gente desconsiderar os estereótipos. O que, apesar de eu achar que é um grande mérito, ainda acho que não é o suficiente para torná-lo um grande filme. Porém, apesar de repeteco e clichê, é indolor e não agride. E apesar das escolhas desorientadas de recursos narrativos, é certamente um avanço da Netflix no gênero por ter um desenvolvimento de trama mais sóbrio, atraente e encantador do que A Barraca do Beijo. O que, em boa parte, se atribui ao talento dos atores principais e à condução dos seus personagens, que os fizeram estabelecer uma relação tão fofinha quanto autêntica. E esta é minha reaction ao filme. Chegamos a 900
KKK. Muito obrigado, galera, por tudo isso. E eu queria fazer um pedido a vocês, que vocês me acompanhassem nas duas redes sociais onde eu tô mais presente, que é no Twitter e no Instagram. No Twitter eu consigo responder mais a galera e no Instagram eu faço mais enquetes, que eu tenho uma maior liberdade pra saber a aprovação de um certo filme, do outro. E eu mostro coisas dos bastidores do Super 8 e da minha vida também, né? E claro, quanto mais gente se aproximar lá, mais eu fico disposto pra fazer conteúdo lá também. E foi assim que esse vídeo de hoje foi decidido. Eu joguei lá pra ver a aprovação de vocês e depois passei pra cá, pra aba de comunidades, pra fazer uma enquete final. E ele foi aprovado com 49% dos votos. Então é isso que eu peço a vocês, que me acompanhem no Twitter e no Instagram. Os dois são @OtávioUga. Não tem erro. Tá aqui, tá lá embaixo aqui na descrição, beleza? Jailson. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima aí. Tô me sentindo meio estranho. Meio distorcido. Cabeçudo. Tchau.